Canoas registrou queda de 30% nas mortes no trânsito. O balanço avalia o primeiro semestre de 2018 e compara os índices com o mesmo período do ano passado. O número de motoristas embriagados também diminuiu em 11,5%. Segundo a Secretaria de Transportes, os índices positivos estão ligados com o aumento das operações Balada Segura. E a gente segue aqui para falar sobre política. Começam nesta sexta-feira as convenções dos partidos. O primeiro a definir o nome que pretende lançar para a presidência da República é o PDT, que vai confirmar a candidatura de Ciro Gomes. Enquanto isso, Jair Bolsonaro afirma que não está isolado após a afirmação do general reformado do Exército, Augusto Heleno, de que não será vice. Sobre este cenário político, nós vamos conversar com a advogada e cientista política Juliana Botelho Ferges e com o advogado Carlos Bonamigo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Agora sim a gente começa a ter as cartas na mesa, né? Sim. A gente vai vendo o baralho sendo distribuído com os primeiros nomes. Até então, a gente está no plano da especulação. Vamos começar. Um dia após o general reformado Augusto Heleno dizer que não será vice de Jair Bolsonaro, do PSL, o presidenciável usou as redes sociais para rebater as notícias sobre o seu isolamento. Qual o impacto dessa dificuldade de Bolsonaro conseguir alianças no cenário eleitoral que se aproxima? As dificuldades parece que não são só na composição, mas até mesmo no tempo de televisão que ele vai ter. Começo com a Juliana, né, a doutora Juliana, depois o doutor Bonamigo. Sim, agora com a abertura das convenções eleitorais, começam-se as cartas do jogo sendo colocadas e os candidatos e as definições partidárias de quem serão esses candidatos. Ainda há um cenário bastante instável, e isso já as pesquisas eleitorais já têm demonstrado isso, porque tem duas polarizações. O presidente Lula, que continua em primeiro lugar nas pesquisas, e o próprio Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado. Então, há um tensionamento de como é que os partidos vão buscar alianças para também conseguir tempos de TV, para ter uma exposição maior. Mas eu acho que o Bolsonaro em si não tem essa preocupação, porque ele sabe que ele também atrai a grande parte da população de que está insatisfeita, de que queremos mudança, pessoas que não têm um perfil ideológico tão claro. Então, essas pessoas que estão insatisfeitas olham no Bolsonaro uma expectativa de alteração ou modificação desse cenário, né? Mas a gente sabe que a questão política e de composição eleitoral é muito complexa. Bom, doutor Bonamigo, o que a gente pode imaginar? Primeiro, quanto a Bolsonaro, né, e os seus arranjos ali com os seus correligionários, por exemplo. O enfoque que eu daria para essa questão, até para entender qual é a importância dessas alianças, é entender como que funciona a cartelização dos grandes partidos políticos no Brasil, sinceramente. Por que é importante para alguém como Bolsonaro fazer essas alianças? A gente vê aí, por exemplo, que há o interesse de seduzir, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, quer dizer, condenado à prisão já, de um partido político cuja ideologia até já é um mistério. Por que alguém como Bolsonaro arrisca manchar o seu nome, dialogando em algum grau com o Centrão, por exemplo? Isso é porque nós temos um cartel de partidos políticos que é mantido por um fundo partidário de 800 e tantos milhões, que até estourar a Lava Jato era de cerca de 300 milhões, um fundo eleitoral de 1,7 bilhão, o tempo de televisão, que de gratuito não tem nada. Então, a verdade é que, porque o resultado das urnas depende muito de um desempenho eleitoral muito assertivo, e isso custa dinheiro, uma candidatura como a do Bolsonaro vai contar quase que exclusivamente com redes sociais, uma vez que ele está num micropartido. Sim, agora com a acréscimo, por exemplo, das vaquinhas, que estão funcionando. Exato. É importante entender, muitas pessoas falam que o nosso Congresso ele é reflexo do nosso eleitor. Eu discordo veementemente dessa afirmação. O nosso Congresso ele é resultado de um dos piores sistemas eleitorais que existem em todo o mundo, e não por acaso.
ele é assim justamente pelo caciquismo que há no país e a ânsia que esses grandes partidos têm de se manter no poder, dividindo os espólios do pagador de impostos, loteando ministérios, loteando estatais, cujas cartas de intenções, por assim dizer, são muito nobres, mas a gente sabe que no frigir dos ovos isso é uma espécie de parasitismo dos caciques e dos primeiros e dos segundos escalões desses partidos políticos que não estão aí no jogo político brasileiro por ideologia, não por um propósito, não por uma causa nobre, mas principalmente para abocanhar um pouquinho do dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Bom, a gente vai agora, né, partido a partido, tentando entender. Essa é a primeira posição, né, a gente teve aqui junto ao Bolsonaro, porque houve uma manifestação. A doutora Juliana falou agora há pouco sobre a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O PT, mesmo sendo líder nas pesquisas com o nome de Lula, né, como é que a gente pode imaginar? Né, como é que o candidato terá a mesma dificuldade de Bolsonaro para conseguir alianças, isso no caso do PT? Com Lula, a gente sabe que tem o seu eleitorado, mas também tem pessoas que são contrárias, por exemplo, né, a participação do presidente até mesmo no pleito. O que a gente pode imaginar do PT? É uma rejeição ao Lula, se for o caso, para não compor alianças? Isso pode atrapalhar ou o próprio partido vai sofrer com isso? Na verdade, o que está se colocando aqui nas eleições, o que se tem visto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais. Inclusive, agora também teve o Estadão, faz pesquisas também e coloca ele como uma das menores rejeições entre todos os presidenciáveis. Claro que isso é um cenário político decorrente também de uma conjuntura que ele deixa a presidência com altos índices de aprovação. Tem um processo de impeachment no Brasil que não foi bem resolvido, pelo contrário, acho que a população sente também, é atingida por esse processo, então isso coloca ele em primeiro lugar nas pesquisas. E em todos os cenários de segundo turno é quem vence de qualquer um. Então, na verdade, o que se coloca, o que se verifica é também partidos de centro à esquerda procurando ou tentando dialogar para ter o apoio do Lula como um cabo eleitoral importante nas suas campanhas eleitorais. Vê manifestações do próprio candidato do PSOL, candidato da Manuela, o próprio Ciro, e próprios também tem um centro à direita que também tenta, o próprio MDB, parcela do MDB, também tenta conseguir o apoio ou tenta defender a candidatura. Mas nesse caso, por exemplo, eu não entendo um pouco esse raciocínio. Se o Lula é tão forte como candidato, por que as esquerdas estão lançando suas candidaturas? Elas não acreditam realmente na possibilidade do presidente, como o PT acredita? Não, acho que, na verdade, cada partido, enfim... O nome de Manuela está praticamente certo. Sim, cada partido coloca os seus nomes e eu acho que é para disputa, para tentar ter uma aliança, para tentar ter uma frente, para tentar aglutinar mais adiante, inclusive para ter outros espaços para que não seja tão polarizado em cima da candidatura, porque o Lula ainda há uma indefinição sobre a sua candidatura. Muito bom, amigo. Esse debate ideológico entre esquerda, direita, composições, eu acho muito estranho no Brasil, sabe? Até porque, por exemplo, o MDB, um partido que sempre gostou de Estado grande, estatal e intervenção do Estado na economia, daqui a pouco já é quase um partido de direita, assim como o próprio PSDB. Mas lendo os estatutos, isso e aquilo, na verdade, se aproximam muito mais da própria esquerda. A verdade é que aquilo que se convencionou chamar de direita no Brasil é muito mais nacional de desenvolvimentista, que quer um Estado grande, ainda que talvez um pouco conservadora nos costumes também. E certamente difícil acreditar que algum partido
teve poder no Brasil tentou implantar qualquer coisa parecida como um capitalismo verdadeiro, de verdade, que aposte na liberdade econômica. Que é direita ou liberal, enfim, se confunde bastante. Na verdade, é que as ideologias hoje estão um pouco fragmentadas. É um mix que a gente vive, né? Há uma polarização Sim. em torno de objetos, então tu acaba... E essa questão de ter também 28 partidos no Congresso Nacional e tu trabalhar com presidencialismo de coalizão, também, na verdade, tu acaba privilegiando o personalismo à identidade partidária. O liberal conservador aqui, por exemplo. Então, nesse caldeirão, que é muito menos ideológico e muito mais uma busca por poder e ocupar primeiros, segundos, terceiros escalões em ministérios, isso e aquilo, me parece que o Lula, ele é ao mesmo tempo o maior ativo e o maior problema do Partido dos Trabalhadores. Porque vejam que depois do Mensalão, depois do Petrolão, nós ainda não tivemos um meia-culpa do Partido dos Trabalhadores. Não tivemos a liderança do Partido dos Trabalhadores indo até o público e dizendo erramos, mas o nosso propósito é maior do que as pessoas que erraram e por isso nós acreditamos em um Brasil melhor em cima de uma determinada plataforma ideológica, que eu, sinceramente, acho que seria muito nociva para o país de qualquer forma. Agora, esse meia-culpa não foi feito. Esse elemento já permite entender onde é que nós estamos inseridos. No Lula, condenado, líder de uma facção criminosa que tomou conta de um determinado partido político. Esse partido político hoje, então, organizado por essas lideranças de idoneidade para lá de duvidosa, agora olha para o cenário político com que interesses? Será que os interesses do Partido dos Trabalhadores é zelar pelo interesse comum? Ou será que o interesse das lideranças do Partido dos Trabalhadores é conseguir abocanhar o poder para conseguir livrar as suas lideranças da cadeia, onde o líder máximo está nesse momento, inclusive? Nesse contexto, quando a gente olha para as eleições, só para concluir, nesse contexto, quando a gente olha para as eleições, a única forma do Partido dos Trabalhadores conseguir manter a sua narrativa é acenar para a existência de um golpe, perseguição política e todas essas variáveis da narrativa que o Partido dos Trabalhadores coloca para a sua militância. E dessa forma eles insistem que Lula pode ser efetivamente candidato, quando ele é claramente inelegível porque é condenado em segundo grau. Eu tenho muito medo do que vai acontecer, inclusive, porque o Partido dos Trabalhadores vai poder, de fato, registrar a candidatura do Lula. Nós teremos um processo eleitoral que pode tomar mais ou menos tempo, e isso é um grave fator de instabilidade, porque as sutilezas de um processo eleitoral, elas não chegam até as massas. Agora, a narrativa daqueles que se aproveitam do sistema eleitoral, certamente vai chegar novamente como um golpe, deixa o homem trabalhar, na verdade o povo quer o Lula, quando, lamentavelmente, as sutilezas que envolvem o caso, que não chegam até as massas, permitem a gente, nós aqui, claramente afirmar que o Lula não pode ser candidato e que tomara que permaneça atrás das grades. Bom, a gente falou aqui, essas classificações, né, não são científicas, ninguém está aqui dizendo o que é direita, o que é esquerda, ou até mesmo o centro, o famoso centrão, né? Mas as pessoas identificam no dia a dia como vão se compondo, e o centrão está composto hoje assim, vocês podem discordar, fiquem à vontade, o pessoal de casa da mesma forma. Alguns também vão estranhar aqui alguns nomes, como assim centrão? Mas o centrão, grupo formado por DEM, PP, PRB, Solidariedade e agora também o PR, decidiu segurar por mais uma semana a decisão sobre quem vai apoiar na disputa pela presidência da República. Como vocês analisam esse recorte e até mesmo essa composição que, para mim, olha, pessoalmente sou estranho às vezes, todos eles juntos no centro? E na própria ciência política não caracterizariam esses partidos como centro, porque, na verdade, hoje o que se configuraria entre centro é que tu não está à direita ou à esquerda, então é algo... E o DEM mesmo estar no centro do Congresso Nacional, acho que da forma em que eles atuam partidariamente com os seus nichos de poder e com suas disputas eleitorais
para os partidos que estão no executivo, porque, como eu disse, nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral fragmentário, porque ele não fortifica os partidos políticos e as suas ideologias. Tu não consegue identificar se um partido A ou um partido B é de qual ideologia. Tu vota em pessoas. Outra questão que ele também colocou aqui, o financiamento eleitoral. Hoje, com a proibição do financiamento por pessoas jurídicas e pessoas físicas que podem financiar o processo eleitoral, 10% da sua receita do imposto de renda. Então, também, quem são essas pessoas que estão financiando? Quem são essas pessoas? São pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Óbvio, porque uma pessoa que recebe 100 mil no imposto de renda poderá 10% disso. Então, todas essas questões interferem sim no jogo. E há um jogo político de fragmentar a política e de criminalizar a política. E, consequentemente, fragilizar os partidos. E um sistema partidário frágil não é bom para qualquer democracia. E ainda mais para a nossa democracia, que precisa conviver com 28 partidos. Eu vou passar para o doutor e vou pedir para avançar um pouquinho rápido, porque eu ainda quero falar do PDT. Porque eu abri falando do PDT, a gente tem que falar. Doutor Bonamigo. Eu acho interessante falar de fragmentação entre os partidos políticos, porque antes disso tem que falar da união dos partidos políticos, sinceramente. Porque se tem algo que une esses partidos políticos é, por exemplo, o financiamento de campanha, que é verdade, agora conta com o financiamento de pessoas físicas, mas principalmente conta com o financiamento público. Mais de 2 bilhões de reais vão ser distribuídos, grosso modo, na proporção da ocupação da Câmara Federal, ou seja, para quem não vai faltar financiamento nessa campanha? PT, PMDB, PSDB, PP e alguns outros partidos que eu posso ter deixado de fora, tá? Não me parece que esses partidos estão muito preocupados com as doações de pessoas físicas. Me parece que eles estão muito contentes dividindo entre os deputados federais a verba que vai garantir a continuidade e a falta de renovação da política brasileira. Quem não tem, que tem que se virar, é isso? Quem não tem, quem está pequeno, por exemplo. É claro que existem muitos partidos no país. Afinal, abrir um partido é um negócio no Brasil. Se nós temos um fundo partidário de 800 milhões, cuja verba 10% é dividido igualmente entre todos os partidos políticos, pega, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo não tem nenhum deputado federal. Eles já recebeu agora, eu acho, quase 3 milhões de reais. Eles escolhem não utilizar esse recurso e estão tentando devolver para o próprio governo porque eles consideram imoral o uso de dinheiro público, o uso de dinheiro do pagador de impostos para fazer campanha. É fácil entender por que nós temos um sistema partidário fragmentado, porque qualquer cacique que consegue um pouco de poder, ele abre o seu próprio partido, para ele decidir o que ele vai fazer com o tempo de televisão que pertence a ele, não à ideologia, não à causa, não ao propósito, e às verbas do dito fundo partidário eleitoral. Sim. Então, é preciso entender que, como eu disse, eu não quero ser repetitivo aqui, mas discutir ideologia no Brasil exige uma ressalva anterior, que todos os partidos relevantes do espectro político hoje, antes agem por interesses e só depois por propósitos. Sim. Muito embora para o eleitor, num contexto em que é lamentável a política no Brasil, o eleitor que tem uma inclinação de esquerda, ele diz assim, eu vou votar no PT porque ele é corrupto, mas pelo menos ele é de esquerda. E aquele que é de direita, ele diz assim, vou votar no PSDB. Coitadinho, porque o PSDB nem de direita é. Mas, sei que é corrupto, mas faço isso ainda porque tem esse pequeno alinhamento ideológico. Isso é uma forma de pensar, dentre todas as outras possibilidades que existem nessa nossa política nacional. Para fechar, vamos com o PDT, que esse sim já tem um nome e a gente já sabe. Dá para imaginar uma mudança no tom? Ciro Gomes fala, né? E ele fala mesmo. Atualmente, por exemplo, ele tem criticado bastante o governo Michel Temer. Você acredita que ele tem a dificuldade para atrair partidos que estão nesse centrão aí, por exemplo, como tem, né? Que está ali, de certa forma, ou outro, Solidariedade, enfim. Esse discurso atrai
a boca grande, né? Falar bastante, atrai ou atrapalha agora? Acho que a crítica ao governo Temer, ele sendo contundente e a rejeição do governo Temer por si só diz, com certeza ele atrai sim outros partidos para a sua coligação, ou no primeiro turno ou no segundo turno. Porque se ele vai fazer um enfrentamento ao governo que está aí, é óbvio que ele vai conseguir atrair um conjunto de partidos que estão satisfeitos e que percebem na vida diária das pessoas mais necessitadas a gasolina que aumenta, o super que o valor não está mais dando para pagar, para comprar carne, enfim, várias coisas as pessoas estão sentindo o que está acontecendo no Brasil. Então, acho que o Ciro, ele consegue atrair um centro mais à direita e também um centro mais à esquerda, com esse discurso de desenvolver o Brasil, de soberania nacional. Aqui que é não o quê? botaram, tá, o PDT como centro, mas dá para a gente incluir o PDT ao centro? Se for parar para pensar com esse arranjo que deram aqui. O PDT, ele é um partido de centro-esquerda, dependendo das movimentações é isso que eu fico pensando. Mas do ponto de gente que a gente olha, centro-esquerda, centro-direita, enfim, depende de onde isso se seria olha. um outro debate que a gente teria que vir aqui Com fazer certeza. sobre a ideologia partidária de cada um. Ele defende, sim, um projeto nacional, um projeto de defesa do Estado brasileiro, de soberania estatal, das suas estatais, como alavancar o desenvolvimento. Então, com isso, eu acho que ele consegue trazer um espectro grande. A doutora Juliana enxerga ele mais centro-esquerda, se a gente puder pensar assim? Sim, sim. Doutor Bonamigo. Eu concordo. Eu vejo que o Ciro ele tem uma determinada interpretação daquilo que é a soberania nacional, uma determinada interpretação daquilo que tende a trazer desenvolvimento para o Brasil, muito embora não sejam posicionamentos livres de críticas. Eu acho que, inclusive, essa visão de mundo que o Ciro tem é uma visão especialmente palatável justamente para esse centrão. Veja que o Solidariedade, ao discutir quem que eles iriam apoiar no contexto do Centrão, disse que apoiaria aquele candidato à presidência que anuísse, que apostasse, que defendesse a volta de algum financiamento para sindicatos. Qual que é o interesse, então, desse movimento? Conseguir, inclusive, manter a própria infraestrutura eleitoral que mantém competitividade para o Paulinho da Força, que é quem tem o controle sobre o partido e utiliza da infraestrutura sindical para alavancar a sua ideologia, com certeza, mas em algum grau também manter esse ducado de poder ali. Não há dúvida também que quando nós pensamos num nacional desenvolvimentismo que vai apostar, por exemplo, no financiamento e no subsídio de grandes empresas, é muito interessante para uma série de partidos terem cargos no BNDES, que nos últimos anos o Tesouro Nacional injetou 450 bilhões de reais no BNDES para viabilizar empréstimos a juros subsidiados, cujas despesas, pegando no mercado dinheiro caro e emprestando para esses empresários, cerca de 450 bilhões de novo, num contexto em que o Bolsa Família custa só 40 milhões por ano, né? Sim. Então, a ideia insignificante, um governo que aposta no desenvolvimento do país, que dá migalhas para os pobres, pessoas em absoluta necessidade, que falta dignidade a eles, mas que ao mesmo tempo consegue ter caixa para disponibilizar quase R$1 trilhão para distribuir por meio daquilo que virou o Brasil. Conseguiu construir o maior banco de desenvolvimento do mundo. Então, acho que quando a gente fala se o Ciro é de direita, é de esquerda, muitas pessoas confundem. Olha assim, ele quer fortalecer a indústria nacional, logo ele é de direita. Mas a verdade é que, na raiz, a doutrina de direita quer que os empresários consigam prosperar e evoluir sem a ajuda do governo. E que essa ajuda, a pretexto de gerar desenvolvimento
não gera desenvolvimento, gera investimentos ineficientes que quebram logo em seguida e, ao mesmo tempo, cobram um custo muito elevado do pagador de impostos. Eu não sei, não vou falar do PDT, mas pelo menos representa um pouco dessa dúvida o que o Alexandre Martinin, pelo menos, nos coloca aqui. Ó. Ciro Gomes já passou por tantos partidos. Não vou questionar a confiabilidade ou não dele, mas isso é um fato. Ele transitou por diversas áreas, por diversos governos, por diversos partidos. E isso gera um pouco de confusão. Por isso que eu fico imaginando assim, o que é o centrão? É sempre aquela questão, se olha do centro-bairro ou se olha do bairro-centro? Dependendo de onde se olhar é que a gente vai posicionar. Mais ali, mais acolá. Enfim, esse é só o primeiro debate, tá? Porque as convenções começam amanhã com o PDT, ou seja, a gente vai ter outras oportunidades para, quando as cartas, como disse a doutora Juliana, forem sendo colocadas na mesa, a gente continuar o nosso debate. Então vai ter um cenário já exatamente mais definido. Mais claro, definido, até para ver quem vai compor com quem. Mas esse primeiro passo foi dado aqui, por isso eu quero agradecer a participação e a ajuda que vocês nos deram, trazendo os seus panoramas aqui, cada um na sua perspectiva. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Foi um prazer.